Diversos motivos podem frustrar o desempenho esperado dos seus investimentos. Por isso, vamos elencar os principais riscos que você corre ao investir. Risco 1. O risco de mercado. Este é o risco associado à oscilação de preço dos ativos investidos. É evidente nos investimentos de renda variável, mas também está presente nos investimentos de renda fixa, através da marcação a mercado. Na renda fixa, o risco de mercado é mitigado pelo fato de que o investimento sempre retornará à sua rentabilidade contratada na data de vencimento. Garantia que não está presente na renda variável, pois não há uma rentabilidade contratada. Ainda vamos falar mais sobre a marcação a mercado em outro vídeo. É mais comum pensarmos no risco de mercado com relação a perdas. Comprar uma ação e o preço cair, comprar um imóvel e o preço cair. Mas o padrão em finanças é pensar em risco de mercado como a fuga daquilo que é esperado pelo investidor. O risco de mercado pode prejudicar ou beneficiar. Assim, caso se espere que uma ação suba 10% em um ano e ela sobe 20%, o investidor foi beneficiado pelo risco de mercado. Algo interessante que envolve o risco de mercado é que muitas vezes é difícil até mesmo saber o que se espera do investimento, situação muito comum ao investir em startups. O retorno provido por elas é bem imprevisível. Muitas parecem ter tudo para dar certo, mas não vingam no longo prazo, enquanto outras superam até as melhores expectativas. Risco 2. O risco de crédito. Este é o risco associado à possibilidade de perda devido a calotes nos investimentos de renda fixa. Quando você investe em renda fixa, há o risco de o banco, governo ou empresa que te ofereceu o investimento não pague. Este risco varia de instituição para instituição. Algo que pode ajudar na avaliação é verificar a classificação de risco disponibilizada em algumas plataformas de investimentos. Essas classificações normalmente estão disponíveis apenas para os títulos privados. Elas não são 100% confiáveis, mas podem ajudar. O risco de crédito é bem amenizado nos títulos públicos. Por isso, dê atenção especial aos títulos do Tesouro Direto, pois eles têm os menores riscos de crédito da renda fixa brasileira. Risco 3. O risco de liquidez. Este é o risco de não conseguir resgatar ou vender com facilidade um ativo para obter o seu dinheiro de volta. Ações pouco negociadas, imóveis e títulos com carência são exemplos de investimentos com baixa liquidez. Títulos com carência são aqueles que prendem o seu dinheiro por um tempo determinado. Você já deve ter visto aqueles CDBs que você só obterá o dinheiro de volta após 1, 2 ou 3 anos, sem a possibilidade de resgate antecipado, ou com um resgate bem difícil. É comum precisar abrir mão de todo o rendimento para obter o resgate antecipado desse tipo de título. Em ações pouco negociadas, você tem o risco de não conseguir vender por um bom preço as suas ações. Com relação aos imóveis não precisamos nem falar, não é mesmo? Quem nunca viu alguém ter dificuldade para vender um imóvel ou precisar baixar bastante o preço para conseguir vender rápido? Quarto risco, o risco de negócio. É o risco específico do negócio investido. Ao investir em uma empresa, você corre o risco do mercado no qual ela está inserida sofrer mudanças. Você corre o risco da tecnologia mudar ou da empresa deixar de atender os seus consumidores por qualquer motivo. Imagine que um dia as pessoas enjoem de tomar Coca-Cola. Esse é um risco da empresa de refrigerantes, apesar de parecer improvável. Outro exemplo seria uma nova rede social surgir e desbancar o Facebook, como aconteceu com o antigo Orkut, que foi desbancado pelo próprio Face. Um banco convive com o risco de emprestar dinheiro para mal pagadores e não ter o seu dinheiro de volta. Todos esses são exemplos de riscos de negócio. Risco 5. O risco de vacância. Seja através de imóveis que você possui ou através de fundos imobiliários, os imóveis de aluguel não ficarão ocupados 100% do tempo. No tempo em que ficarem vagos, além de não receber o aluguel, você ainda terá de pagar as taxas de condomínio. Todos esses custos são reflexo do risco de vacância. Risco 6. O risco de inadimplência. É o risco dos clientes não cumprirem o combinado.
Este risco não está presente só nos imóveis. Ao comprar ações de bancos, de empresas de telefonia ou de empresas de energia elétrica, você também ficará sujeito ao risco de inadimplência. Aliás, o risco de inadimplência faz parte do risco de negócio desse perfil de empresa. Você pode perceber que os riscos que estamos abordando aqui não são excludentes, um pode fazer parte do outro. Outro exemplo disso é quando o preço de uma ação cai porque a inadimplência dos clientes da empresa aumentou. Isso mostra como o risco de inadimplência pode influenciar os preços dos ativos e, consequentemente, o risco de mercado. É bom diferenciar o risco de inadimplência do risco de crédito citado antes. O risco de crédito é o risco do emissor do título de renda fixa dar calote, enquanto o risco de inadimplência é o risco dos clientes do negócio não pagarem suas contas em dia. Por exemplo, se você investe através de um banco, você pode ficar sujeito aos dois tipos de risco. Se investir na renda fixa do banco, como poupança, CDBs, LCIs, ficará sujeito ao risco de crédito. Se tiver ações do banco, ficará sujeito ao risco de inadimplência dos clientes da instituição. Um novo tipo de investimento que te expõe ao risco de crédito é o empréstimo P2P. Nesse perfil de empréstimo, é você que assume diretamente o risco do cliente não pagar. As plataformas só fazem intermediação entre você e quem toma o empréstimo. Funciona assim: você acessa a plataforma, escolhe para quem emprestar o dinheiro e, se a pessoa não pagar, você não recebe. Porém, geralmente as plataformas fazem a cobrança dos maus pagadores para você. Devido ao fato de as taxas de juros serem prefixadas, alguns classificam esse tipo de aplicação como renda fixa. Isso não é muito adequado. Um banco também empresta dinheiro a juros prefixados e sua atividade não é considerada renda fixa por causa disso. No empréstimo P2P, é o investidor que assume o risco bancário ao escolher diretamente para quem vai emprestar. E também é ele que assume o risco de inadimplência dos maus pagadores. Um investimento que te expõe de forma tão direta ao risco de inadimplência não pode ser considerado renda fixa. Assim, preferimos considerar o P2P como renda variável. Ainda vamos falar mais sobre esta nova modalidade de investimento em um vídeo específico. Agora vamos entrar nos riscos políticos, os riscos associados à ingerência do governo na vida das pessoas. Risco 7. Risco monetário. O primeiro dos riscos políticos é o risco da inflação fugir do controle e prejudicar o país como um todo. Já tivemos problema com inflação no passado e este é um fantasma ainda não totalmente exorcizado no nosso país. O risco monetário é um dos principais responsáveis pela nossa paixão por imóveis. No passado, o acesso a investimentos bancários era bastante restrito e ter imóveis era uma das formas mais democráticas de se proteger da inflação. O Brasil ainda tem inflação maior do que os países desenvolvidos, mas enquanto seguirmos o sistema de metas de inflação e ficarmos longe de elegermos governos com tendência de aumentar gastos públicos, a inflação será controlada e não precisaremos nos preocupar muito com o risco monetário. Risco 8. Risco legal ou regulatório. Este é o risco associado à legislação e suas alterações. Uma mudança na legislação pode prejudicar ou até mesmo acabar com o negócio. Recentemente, o Nubank ameaçou fechar suas portas quando foi proposto pelo Banco Central que o período permitido de repasse aos lojistas das compras com cartão de crédito fosse diminuído de 30 para 1 dia. Este é um exemplo de risco regulatório. Não houve a mudança e o Nubank continua por aí. Há setores que são naturalmente muito regulados, por ter natureza mais essencial, como os setores de energia, saneamento, saúde, aviação, telefonia, além do setor bancário. Ao investir em ações destes setores, você ficará mais sujeito ao risco regulatório. Não é apenas a mudança ou criação de novas leis que oferece risco. A interpretação das leis existentes também pode ser um problema. As ameaças de proibição ao funcionamento do Uber e outros aplicativos de transporte que houveram há algum tempo são um exemplo disso. Tentaram proibir o Uber com a acusação de que o mesmo faria operação de serviço público e, pasmem, tentaram encaixar o Uber como concorrência desleal com os táxis. Atualmente a Uber é uma empresa consolidada e com ações negociadas em bolsa,
mas que continua a ter muitos problemas com questões regulatórias pelo mundo. Chegamos ao último tipo de risco, o risco tributário. Este é o risco associado à legislação tributária e suas alterações. Se diferencia do risco regulatório pelo fato de o regulatório está mais associado a permissões e formas de funcionamento e aos preços cobrados ao consumidor. O risco tributário atua de duas formas: no aumento ou diminuição de tributos e encargos trabalhistas ou nas chamadas obrigações acessórias, que é a burocracia envolvida no pagamento de tributos. Um exemplo de obrigação acessória que temos é precisar fazer a declaração de imposto de renda. Além de pagarmos impostos altos, o Brasil é um dos países que mais desperdiça tempo e dinheiro para cumprir a burocracia tributária. Alterações nos impostos pagos ou na burocracia envolvida são mais um risco que pode atingir você como investidor. Mas já há propostas em andamento para a simplificação da burocracia. Infelizmente não teremos a diminuição de impostos, mas simplificar já ajuda. Costumamos pensar em risco apenas como a possibilidade de sofrer perdas, mas cada um dos riscos citados também pode aparecer de maneira positiva nos seus investimentos. As ações subirem além do esperado também faz parte do risco de mercado. Os impostos serem diminuídos também faz parte do risco tributário. Como mais um exemplo, a Nvidia, fabricante de placas de vídeo, ganhou um novo mercado com o uso das placas para mineração de criptomoedas. E este fato também mostra um lado positivo do risco de negócio. Um exercício que propomos para você é tentar ver exemplos positivos associados a cada tipo de risco citado nesse vídeo. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal. Vem muito mais por aí.